o poder de Jesus para perdoar pecados. Mateus 9, do 1 ao 9. Estava louvando ao Senhor aqui no início desse culto e pensando no tema perdoar pecados. E o pecado hoje, ele parece já não nos incomodar tanto quanto incomodava no passado. Parece que nós estamos vivendo uma geração que estamos aprendendo ou nos acomodando a conviver com o pecado, e o pecado já não nos incomoda tanto. Isso nos leva a uma posição muito perigosa, porque o apóstolo Paulo vai falar de um perigo de cauterização da mente. E quando algo fica cauterizado, ele não dói mais. E nós não podemos nos acomodar, nos acostumar com o pecado. A Bíblia nunca vai deixar de chamar o pecado de pecado. A Bíblia nunca vai usar uma expressão atual dos nossos dias, a Bíblia nunca vai passar pano para o pecado. A Bíblia sempre vai confrontar e vai levar ao arrependimento. O texto que nós vamos ler nesta manhã é um texto bastante conhecido, de um homem que estava sendo afligido, de um homem que estava sendo paralisado pelos seus pecados. Mateus 9, do 1 ao 9, vamos fazer a leitura desse texto. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoado-te são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Verso 8. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Meus queridos e amados irmãos, minha querida igreja do Senhor, Jesus Cristo é o médico da alma. Todos precisam do seu poder de curar. As pessoas precisam reconhecer a cura da alma. A pior doença é a do que não se imagina doente, ou do que não se imagina são. A pior doença é daquela pessoa que não se imagina curado, que não tem possibilidade de cura, que não enxerga a possibilidade de cura. Depois de estar em Gadara, nós temos pregado uma série de mensagens no livro de Mateus. Depois de estar em Gadara, na cidade de Gadara, e Jesus é rejeitado pelo povo daquele lugar, Jesus atravessa novamente, o texto começa dizendo: entrando num barco. Então Jesus atravessou novamente o mar da Galileia,
ou o lago de Genezaré, como também era conhecido, pois Jesus foi chamado e foi até a cidade de Cafarnaum. Nós vimos aqui na mensagem passada que Cafarnaum era uma terra que Jesus adotou como sua, porque era uma terra onde ali era o quartel-general dos milagres de Jesus. Era uma terra propícia a milagres. Era uma terra que nos dias de hoje nós diríamos de céu aberto para o poder de Deus descer ali. Cantamos hoje aqui que se abram os céus, não é? Então era uma terra de céu aberto, onde os milagres ali aconteciam. Era uma grande cidade e nela havia um centurião e um publicano. E o que tem a ver, pastor? Haver naquela cidade um centurião e haver naquela cidade um publicano. Era algo que apenas as grandes cidades elas tinham. Somente ia ter a figura de um centurião e de um publicano, né? O centurião é aquele que cuidava de uma guarda de Roma, e o publicano é aquele que recolhia impostos dos judeus para Roma. Então só as grandes cidades possuíam. As pequenas, quem estava na grande é que ia até lá. Então, Cafarnaum era um centro enorme, onde acontecia também a feira dos pescados, ou seja, aquilo que os pescadores traziam, eram comercializados ali, era um grande mercado do peixe, né? Imagina agora que peixe fresquinho não era vendido ali, hein? Imagina um peixe pescado há 2000 anos atrás, num lago quase zero de poluição, né? Quase zero, talvez fosse até zero, não é? Imagina a qualidade daquele peixe. Se a gente acha o peixe de hoje gostoso, não sei quem vai almoçar peixe hoje, mas se você acha comer peixe hoje gostoso, imagina o que era comer um peixe fresquinho, sem congelamento, porque tem peixe hoje que você compra que o peixe é capaz de ferir alguém, de tão duro que vem, né? Você pega ele assim, ele é uma arma, se não tomar cuidado. Então imagina aquele peixe fresquinho que era ali. E Jesus estava naquela cidade, e ali Jesus estava na sua casa, e um homem, interessante esse texto, ele é cheio de detalhes, e o reino de Deus é feito de detalhes, e a nossa vida cristã é feita de detalhes. Jesus, ele quando curava alguém, ele não operava o milagre de uma forma indistinta, mas para cada pessoa Jesus tinha uma forma, uma maneira, e Jesus via a necessidade de cada pessoa. Lembra que Jesus curou o leproso com um toque. Por quê? Porque o leproso não era tocado há muito tempo por ninguém, e aquele toque que Jesus deu nele, no corpo dele, fez toda a diferença. Então Jesus, ele tratava individualmente, como trata até hoje. Nós temos aqui centenas, e podemos dizer que Jesus trata cada um de nós de modo diferente. Basta dizer que Jesus nos conhece pelo nome. É por isso que eu acho tão importante conhecer a pessoa pelo nome, porque Jesus nos conhece pelo nome, né? Está aqui conosco hoje o Robélio, né? Já fui apresentado aqui ao Robélio, e está aqui uma família aqui na frente, inclusive uma senhorinha de 92 anos, né? 94 anos, olha que bênção, está aqui na frente, 94 anos, Deus abençoe. E Jesus conhece cada um na sua individualidade. Jesus conhece cada um de nós na sua individualidade. Interessante, irmãos, é que Jesus nos ama do jeitinho que nós somos. Ah, pastor, eu tenho muita coisa a melhorar. Eu também tenho. E Jesus vai nos ajudar nessa caminhada, mas Ele não deixa de nos amar, porque nós temos o que melhorar. Qual o pai, qual a mãe
que vai deixar de gostar do seu filho por algo errado que ele fez. Ontem nós estávamos conversando, eu e a pastora, sobre escolhas erradas. Às vezes nós fazemos escolhas erradas, e essas escolhas erradas, elas trazem consequências na nossa vida. Mas uma coisa é a consequência da escolha errada, e outra coisa é o amor de Deus. Deus não vai deixar de amar você porque você fez uma escolha errada na sua vida. Nós precisamos compreender a extensão desse maravilhoso amor de Deus e não querer fazer o amor de Deus o nosso amor. Nosso amor é o seguinte: alguém não faz o que eu gosto, e aí eu já não sorrio mais para aquela pessoa, já mudo o relacionamento. Esse é um amor nosso. Mas o de Deus, ele vai além disso, né? Independe. Não é por conta disso que a gente vai errar. De forma alguma. Mas Deus não vai nos colocar para longe dele porque nós erramos. Vem cá, você está fazendo tudo certinho, vem aqui para perto de mim. Você está fazendo tudo errado, vai aqui para longe de mim. Não é essa a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Essa é a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo. É uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de levantar aos que estão caídos, diz o Senhor. Falando a respeito da profecia dele mesmo, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos. O Senhor é aquele que veio libertar, o Senhor é aquele que veio dar a paz, dar essa sensação de alegria. Nós falamos hoje aqui no culto, e eu estava meditando hoje pela manhã, no meu devocional, sobre esta alegria que só Jesus dá, que invade a nossa alma. Então o culto ao Senhor, ele deve ter esse efeito na nossa vida, ele deve invadir a nossa alma, ele deve alegrar a nossa alma, o nosso espírito na presença do Senhor. Quando nós começamos a adorar o Senhor, algo sobrenatural acontece na nossa vida e muda o nosso interior. Por isso que a gente vem um culto de uma maneira e volta de outra. Se você adorar o Senhor, você não sai da mesma maneira. Você vai sair diferente do que chegou. Então, meus queridos e amados, um homem foi trazido a Jesus numa maca, e o texto nos dá um detalhe aqui muito interessante. Lá no versículo 2, diz o seguinte: e eis que trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé, coloca aqui para a gente esse versículo 2. Jesus vendo a fé, Jesus viu a fé de quem? De quem? Oi? Alguém disse do paralítico, foi? Não. Vendo a fé deles. Quem deles? Dos amigos. O que é retratado aqui nesse texto é a fé dos amigos e a fé do paralítico, não a fé do paralítico. Parece que aqui o paralítico era alguém que não tinha fé. Você já trouxe alguém que precisava de um milagre de Jesus, a própria pessoa não acredita em você, mas vamos, vai acontecer, né? Então aqui a fé é dos amigos. Veja o detalhe do texto: vendo a fé que eles tinham, os amigos. Jesus curou aquele homem. Isso mostra a importância de levarmos os nossos amigos até Jesus. Jesus pode mudar a vida de um amigo teu pela fé que você tem. Lógico que aquele amigo vai precisar ter alguma fé, mas a tua fé pode mudar a vida dos teus amigos. Você tem trazido os teus amigos até Jesus? Isso aí não, isso aí eu quero bem distante. Mas é a tua fé em Jesus que pode mudar a vida dos teus amigos. Ele tem poder para restaurar qualquer pessoa.
Jesus, ele é o médico da alma. E meus queridos, não foi a primeira vez na sequência do ministério de Jesus aqui na terra, não foi a primeira vez que Jesus curou. Em outras ocasiões o milagre também aconteceu. Mas onde você vê registrado na Bíblia um milagre de Jesus, você vai ver uma atitude singular de Jesus. Ele vai tratar cada pessoa nos detalhes dela. É assim que Jesus age. Jesus não curava apenas por curar. Jesus não curava na fila. Passa aqui, botei a mão, está curado, vai embora. Passa aqui, botei a mão, está curado, vai embora. Não era assim o ministério de Jesus. Ele tratava cada pessoa, com o valor que cada pessoa tinha. E sabe onde está o valor que eu e você tem? O meu valor e o seu valor está em que Cristo morreu por nós. Esse é o nosso valor. Cristo morreu por nós. Meus queridos e amados, Jesus tinha um conhecimento real da condição daquele homem. Jesus sabia que a doença daquele homem, ela foi desenvolvida pela consciência de culpa que aquele homem carregava. Pastor, onde está isso no texto? Está nas palavras de Jesus. E você acompanhando essas palavras comigo, você vai chegar a esta conclusão. Aquele homem carregava uma culpa com ele. E a culpa ela paralisa. A culpa ela limita uma vida. Há pessoas que têm parado a sua vida porque carregam um sentimento de culpa. Há pessoas que têm paralisado a sua vida porque não se perdoam. E ela, por não se perdoarem, ela mesmo quer se punir. Há pessoas que se auto-sabotam porque têm um forte sentimento de culpa. A culpa é algo terrível. Por isso Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus traz alívio para a culpa. Não guarde culpa. Deixe Jesus resolver. Traga a Jesus, porque Ele pode perdoar todos os pecados. E aquele homem, ele tinha essa consciência de culpa, e a consciência de culpa ela adoece, a consciência de culpa ela atrofia, a consciência de culpa ela definha, e há pessoas que tragicamente chegam até ao fim das suas vidas. Então, meus queridos, é lógico que a doença desse homem, ela não aconteceu repentinamente. Era um processo. Ela tinha um tempo até aquele homem chegar na situação. Nós não sabemos a história desse homem, mas com certeza a história desse homem, ela se parece pelo menos um pouco com a história de cada um de nós. Cada um de nós. Quando nós chegamos até Jesus, que alívio nós sentimos da nossa culpa. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, que coisa maravilhosa. Como a nossa vida mudou depois que a gente entrega a vida a Jesus. Como é bom viver isto. Como é bom viver esse momento com o Senhor. A cura do homem, deste paralítico, a Bíblia não revela o seu nome, ela acontece em 4 áreas da sua vida. Para a gente e para nós, numa primeira leitura, a cura desse homem está quando Jesus diz: levanta e anda. Mas ela não está só aí, ela está num processo que acontece. Primeiro, Jesus cura esse homem na sua área emocional. Verso 2, parte B. Jesus, vendo a fé dos amigos, ele diz ao paralítico:
tem bom ânimo. Coragem. Por que Jesus vai dizer a esse homem que ele tenha bom ânimo? Que ele tenha coragem? Porque ele é alguém que estava desanimado. Ele é alguém que, podemos dizer assim, estava desistindo da vida. E ele é levado até Jesus nessa condição. Jesus, como conhece cada pessoa, e se ele fosse dar uma palavra hoje pela manhã diretamente a cada pessoa, com certeza não seria a mesma palavra para cada um, ele teria uma palavra diferente. E ele olha para aquele homem e vê que a necessidade daquele homem é de ânimo. As emoções daquele homem estavam destruídas. Ele era alguém que não tinha ânimo algum. Por isso a primeira palavra de Jesus para ele é: tem bom ânimo. Aquele homem era alguém que possivelmente a sua autoestima estava destruída. Alguém que carregava a culpa, alguém desanimado. E meus irmãos, se tem uma coisa que atrapalha a nossa vida é a falta de ânimo. Se tem uma coisa que tira a motivação você de trabalhar, é a falta de ânimo. Se tem uma coisa que tira a sua motivação de estudar, é a falta de ânimo. E a falta de ânimo muitas vezes vem de nós estarmos decepcionados conosco mesmo, com a nossa vida. O que mais vai tirar a falta de ânimo não é o que acontece externamente, mas o que acontece dentro de você. É como você reage ao que está acontecendo. E aquele homem parece que não estava reagindo àquela condição dele. Interessante, eu acho isso tão maravilhoso, tão lindo. Jesus olha para ele. E talvez todo mundo esperava que a primeira palavra de Jesus para ele era: levanta e anda. Mas Jesus precisava realizar curas em outras áreas da sua vida. E Jesus olha para ele e diz: coragem, tem bom ânimo. Jesus está dizendo para ele: não acabou ainda. Não acabou. E eu creio que Jesus está dizendo para muita gente nessa manhã: não acabou ainda. A tua história não terminou, não tem um ponto final nela, tem uma vírgula. Vamos ressignificar, vamos trazer um novo sentido, um sentido de alegria, de paz, de vitória. Às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente diz: poxa, não tem esperança. Mas enquanto nós caminhamos com Jesus, existe sim esperança. Ele é a própria esperança. Tem bom ânimo. Jesus atua na área espiritual daquele homem, na área emocional daquele homem. Mas Jesus também atua na área psicológica daquele homem. Jesus olha para aquele homem e depois de dizer coragem, Jesus chama aquele homem de filho. Jesus nunca tinha visto aquele homem. Mas Jesus sabia da necessidade dele ser tratado. Jesus tratou diferente, ele tratava diferente todas as pessoas, ele tratava diferente, valorizando a pessoa. Filho. Jesus coloca numa relação de intimidade com aquele homem, tratando a sua área psicológica, que estaria também afetada. Coragem. Filho. E eu imagino o tom de Jesus ao dizer filho. Só esta palavra, Jesus olhando para ele dizendo filho. Que toque profundo no psicológico daquele homem. E aí sim, Jesus entra com a cura na área espiritual. Os teus pecados estão perdoados. Área emocional, área psicológica e área espiritual. Jesus trabalhava aquele homem. Jesus trabalhava o que trazia. E o último, Jesus cura a área física daquele homem. Levanta-te e anda. Jesus precisa trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente quer melhorar como crente, mas às vezes a gente está com o emocional acabado, está com o psicológico acabado. E a gente precisa trabalhar essas áreas.
com os profissionais que Deus deixou aqui na terra para isso. Não tenha medo, não ache que você não é crente por você precisar de um profissional, de um médico, de um psicólogo, de um psicanalista, de um terapeuta. Não. Jesus deu essa capacidade, Jesus preparou pessoas e servos seus para ajudarem. Eu dependo só de Jesus, pastor. Amém. Mas Jesus tinha cuidado de todas as áreas, tá? Então Jesus quer cuidar da tua área emocional, Jesus quer cuidar da tua área psicológica, Jesus quer cuidar da tua área espiritual e Jesus quer cuidar da tua área física também. Tem que acordar para cuidar do físico também, para estar bem por inteiro. Jesus quer você 100% bem, completamente bem, né? O mundo é cheio de lutas. Por que é que você acha que tem um versículo na Bíblia, lá em João 16, 33, onde Jesus diz: tende bom ânimo? É porque um dos nossos maiores problemas é a falta de ânimo. Eu ouvi de um palestrante profissional, ele dizia o seguinte: essa história de levantar, acordar e já levantar da cama, isso não é simples assim não. Ele disse: quando eu acordo, eu não tenho vontade de levantar. Eu preciso buscar uma motivação para me levantar. Por que eu vou me levantar? Porque eu preciso me levantar. Então, quando eu encontro a motivação, eu encontro força para me levantar. É por isso que muita gente acorda e não sai da cama. Porque não tem uma motivação. Falta uma motivação para sair. E essa falta de motivação prende você. Jesus, Ele trabalha todas as áreas da nossa vida. Todos precisamos do seu poder de curar. Não há uma só pessoa que não precise do poder de cura de Jesus. Esse homem, assim como muitos de nós, talvez tivesse cometido erros na sua juventude, buscando uma liberdade, mas que serviram apenas para atormentar a sua alma. Este homem talvez tivesse ouvido palavras de rejeição dos religiosos, que o condenavam por não se enquadrar em seus costumes. Talvez tivesse cometido erros no seu trabalho, traindo a confiança do seu patrão, e estava sofrendo as suas consequências. Talvez esse homem tivesse abandonado a sua família, e agora estava arrependido por sua ignorância. E aí você pode... A única solução para este homem viver, primeiro, era a libertação da sua culpa. A libertação da culpa dos seus pecados. A única coisa que aquele homem queria ouvir é: seus pecados estão perdoados. Eu participei certa vez de um concílio, muitos anos atrás, mais de 20 anos. E ali estava um homem que dizia o seguinte: para mim não há perdão. Todas as coisas, eu fiz coisas tão ruins nesta vida, tão mal, que não há perdão para mim. Não há perdão. E há muita gente pensando assim, mas Jesus Cristo tem poder para perdoar todo e qualquer pecado. Ele é Deus. O pecado, ele gera a culpa. E a culpa afeta as nossas vidas. Como uma doença espiritual que cresce a cada ano, que passa, que atrofia até matar definitivamente. Mas existe uma cura para a doença espiritual. Existe uma forma de controlar a lepra do pecado.
existe um perdão para a culpa do pecado, e tudo isso está em aceitar Jesus. As pessoas precisam reconhecer que necessitam da cura da alma. Jesus demonstrou sua disposição em perdoar, confirmando sua missão recebida do Pai de trazer misericórdia e perdão. Nem os rabinos tinham direito de pronunciar a absolvição dos pecados. O perdão, ele só pode vir dos céus. Não falo aqui de restaurar um relacionamento, de restabelecer, e esse perdão é importante. Mas eu falo daquela culpa que está tirando você da rota. Este perdão, ele só pode vir dos céus. Jesus, como enviado de Deus, trouxe o perdão ao mundo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pode perdoar você desses pecados? Jesus. Ele e somente Ele. Então Jesus não apenas declarou o perdão, Ele perdoou. Isso mostra que Jesus recebeu a autoridade do Pai para perdoar pecados. E ao fazer isso, Jesus foi acusado de blasfêmia pelos escribas, que eram também conhecidos como os doutores da lei. E blasfêmia significa abusar de Deus. E é assim que os religiosos rotulam a graça de Deus. Mas Jesus mostrou que o mal não estava no perdão que Ele ofereceu, mas o mal estava na censura daquelas pessoas religiosas. Quem realmente estava abusando de Deus não era Jesus oferecendo perdão, mas os religiosos que no lugar do perdão queriam a censura. Abusar de Deus, abusa de Deus quem amaldiçoa e não quem abençoa. Jesus perdoou os pecados daquele homem. Jesus rebateu os escribas porque sabia o que eles pensavam, mesmo ainda quando estava na mente deles. Eu imagino o susto deles. Às vezes, quando você tem muita afinidade com alguém, a pessoa está pensando numa coisa, você vai e diz, né? Aí você olha para a pessoa e diz: você está na minha mente? É? Imagina Jesus, né? Aqueles escribas lá, tudo condenando Jesus. Jesus: eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei o que está na mente de vocês. Há quem acredita que a capacidade de Jesus em conhecer os pensamentos era algo comum, era uma técnica. Mas não, queridos, é o próprio Deus que ali estava. O perdão oferecido por Jesus era grande. As pessoas precisavam agora de uma prova que aquele que estava perdoando pecados era Deus. E como é que Jesus mostra isso? Indo para a última parte, curando a enfermidade. Que é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder. Jesus mostra o seu poder. Ele mostrou que tem autoridade sobre o mundo físico. Ele mostrou que a sua autoridade vai a ponto de curar enfermidades, mas também ele tem poder sobre o mundo moral, espiritual, a ponto de perdoar pecados, que é a enfermidade da alma. Levanta, toma a tua cama e vai.
Foram palavras impossíveis para o paralítico. Apenas por causa da palavra poderosa de Jesus se materializa. A multidão reconheceu que ele realmente foi enviado pelo Pai, por Deus, e que tinha autoridade para curar tanto o corpo físico, como a mente, quanto a alma. A multidão glorificou a Deus através do ato de Jesus. Como está escrito lá no Salmo 103, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os meus pecados. É Ele que cura todas as minhas doenças. É Ele que resgata a minha vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão que enche de bens a minha existência, de modo que a minha juventude se renova como a águia, que a sua juventude se renova como a águia. A pior doença é a do que se imagina são, quando na realidade está enfermo. A pior doença é do que se imagina são, quando na realidade está enfermo. Sabe quando alguém pergunta a você, como é que você vai? Você diz, está bem, está tudo bem. Mas às vezes não está nada bem. Às vezes você nem sabe. Depois disso, Jesus passou, meus irmãos, o texto vai mostrar, por uma coletoria de impostos. E leva Mateus, né? Passa a história de Mateus. O que eu quero concluir nesta manhã, aqui com vocês, é que Jesus, Ele é o médico da alma. Todos precisam do seu poder de curar. As pessoas precisam reconhecer que precisam da cura da alma. A pior doença é a do que se imagina são, quando na realidade está enfermo. Para nós hoje, meus queridos, essa história faz sentido? Cremos que Jesus tem autoridade para perdoar pecados? Para quem crê, vai experimentar este perdão. Mas, para quem não crê, nada é o bastante para fazê-lo acreditar. Eu queria orar com você nessa manhã. E se há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, que não tem Jesus na sua vida, eu queria que você orasse convidando Jesus agora a entrar na sua vida. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, eu queria que você orasse assim: Pai, nesta hora, neste lugar, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te recebo, Pai, em nome de Jesus. Mas eu queria orar também com você que caminha com Jesus, mas que tem carregado culpa na sua vida. Uma culpa do passado, uma culpa de algo que você fez, talvez ninguém sabe, mas você sabe. E essa culpa tem te perturbado. Eu queria convidar você a orar assim: Senhor Jesus, Tu és aquele que me conheces, conhece tudo da minha vida. E Pai, o Senhor sabe a culpa que eu tenho carregado. Em nome de Jesus, Pai, me liberta hoje dessa culpa. Eu quero ouvir como aquele paralítico viu. Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Eu sei que o Senhor já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades.
Mas eu preciso me apropriar disso, Senhor. Ó Deus, traz libertação nesta manhã. Traz cura nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus.